Amigos e camaradas, uma saudação calorosa a todos os presentes, e quando digo presentes, digo aos ausentes, que estão ali atrás, porque não houve espaço para participarem. E por vosso intermédio, à população de Portimão e desta região do Algarve. O ano 2019 que temos pela frente vai ser um tempo de grande exigência para todo o nosso partido e para o conjunto das forças e ativistas da CDU. Um ano exigente porque temos que continuar a luta que temos vindo a travar para levar mais longe possível a reposição de direitos dos trabalhadores e do nosso povo, extorquidos nestes últimos anos, mas também na concretização de soluções de muitos problemas que subsistem e a favor da consagração de novas conquistas. Um ano onde é preciso combinar a luta em várias frentes, seja no plano social, seja no plano político e institucional, e ao mesmo tempo dar resposta às grandes e importantes batalhas eleitorais que já estão marcadas para 26 de maio para o Parlamento Europeu e depois, em outubro, para a Assembleia da República. Estou a referir-me apenas às eleições que têm expressão nacional. Desde logo, vamos precisar de continuar a batalha pela valorização dos salários por mais e melhor emprego. Não podemos esquecer que os salários reais dos trabalhadores portugueses estão ainda abaixo dos níveis do início do século, isto é, do ano 2000. O que se tem obtido fica aquém do que se impunha e de que era possível. Somos o único país, juntamente com a Itália, em que os trabalhadores não recuperaram o valor dos seus salários reais de há 20 anos atrás. Uma realidade que até o último relatório sobre o emprego da Comissão e do Conselho Europeu reconhece. Não é por acaso que se aprofundou a injustiça na distribuição da riqueza em Portugal. Mesmo em relação ao salário mínimo nacional, o que se avançou nestes últimos 4 anos, comparado com os aumentos da maior parte dos países europeus, fica aquém. O aumento costumeiro da necessidade de assegurar a competitividade da economia portuguesa para limitar o seu aumento é tão do agrado dos que só gostam de ver os lucros a subir, sempre à custa dos baixos salários, cai por terra. Aqui ao lado, em Espanha, o salário mínimo nestes 4 anos subiu quase 300 euros, mais concretamente 293 euros. Era possível ir mais longe e é possível ir mais além. A luta pela valorização dos salários em Portugal é uma luta justa, tal como justa a luta pelo aumento imediato do salário mínimo para 650 euros para todos os trabalhadores, seja do público, seja do privado. É nesta direção que é preciso avançar, promovendo uma mais justa distribuição da riqueza nacional. Tal como é preciso avançar no combate à precariedade, na revogação das normas gravosas das leis laborais. Esta é outra frente de luta que temos entre mãos e não podemos abandonar mesmo em tempo de eleições. São 2 problemas que se interligam numa batalha que não está terminada e à qual precisávamos dar força e dinamizar, porque o governo minoritário do PS não assume, com as medidas que se impunham, o combate à precariedade, como em relação às leis laborais, acrescenta novos elementos negativos, como a proposta que apresentou na Assembleia da República. Proposta que está em discussão, tendo sido apenas ainda aprovado na generalidade, com os votos convergentes do PS, PSD e CDS. Proposta onde o Governo insiste em manter a caducidade da contratação coletiva e a recusa da reintrodução do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador. Onde, entre outras medidas limitadas, apresenta como grande solução para o combate à precariedade a criação de taxa penalizadora para as empresas que passem certo nível de precariedade dita aceitável. É uma taxa que é uma espécie de licença para continuar a explorar o trabalho precário, legalizando-o. Sim, é preciso avançar na melhoria das leis laborais e em defesa da parte mais fraca e não andar para trás, como pretende o PS, de mãos dadas com o PSD e CDS. É preciso continuar a luta pela rejeição do acordo laboral concertado entre os 3 partidos, o grande patronato e a UGT.
Luta que não prescinde, antes exige uma particular atenção dos comunistas portugueses na dinamização e no reforço da luta dos trabalhadores e de outras camadas da população. Luta que está aí e é imprescindível para assegurar com êxito das ações reivindicativas em curso, visando a reposição e conquista de direitos, rendimentos e condições de vida, como a greve na administração pública marcada para 15 de fevereiro, que daqui saudamos, tal como já anunciada a manifestação dos professores, de 23 deste mês, as muitas ações que se estendem para março, como a ação das Forças de Segurança a 14 de março, a Manifestação Nacional de Mulheres no Dia Internacional, entre muitas outras, como a prevista e já anunciada Manifestação da Juventude Trabalhadora no dia 28 de março. A luta não pode parar para o país avançar. São muitos os combates a travar nas mais diversas frentes, seja em defesa e valorização do Serviço Nacional de Saúde, seja em defesa de outros serviços públicos para servir as populações nos domínios da educação, da cultura, dos transportes, da segurança social. Particular atenção merece neste momento o Serviço Nacional de Saúde, objeto de uma perversa ação desestabilizadora das forças do capital e abraços com a falta de investimento e de um subfinanciamento crónico ditado pela política de obsessão do déficit, que dominou nos últimos anos pelas mãos do PS, PSD e CDS, que deteriorou equipamentos, retirou meios humanos e degradou profundamente a qualidade de resposta dos serviços públicos. A ofensiva desencadeada contra o SNS, particularmente agravada durante o governo PSD e CDS, com a transferência de cuidados para o setor privado, criou ainda mais dificuldades e os tímidos passos dados desde 2016 são claramente insuficientes para inverter o rumo de desinvestimento no SNS. Por isso temos que dar uma particular atenção a este serviço essencial às populações. Está aí em debate a proposta de lei de bases da política de saúde e as pressões por parte de setores políticos da direita e de grupos privados de saúde para fazer do SNS uma fonte de financiamento fundamental para a sua atividade, em detrimento dos serviços públicos de saúde, são uma evidência que o Presidência da República reforça com a sua posição de exigência para a aprovação da lei com a concordância do PSD. Não queremos, de facto, confundir as coisas. O que está em causa é saber se a saúde é um direito ou se a doença é um negócio para o privado. Esta é a questão central que está colocada. Pressões que agora se estendem à DSE através de uma atitude chantagista de recusa de prestação de serviços face à justa exigência de devolução por parte deste subsistema de dinheiros cobrados indevidamente. Não é de uma lei de bases para servir a mercantilização da saúde que o país precisa, mas sim uma lei como a que o PCP apresentou, que estabeleça inequivocamente o caráter supletivo do setor privado e defenda, reforce e valorize o papel do Serviço Nacional de Saúde como o garante do direito universal dos portugueses à saúde. Sim, precisamos de pôr o país a avançar, dando resposta concreta aos problemas do Algarve e das suas populações. Estamos em plena época baixa do turismo, com centenas de estabelecimentos encerrados, milhares de trabalhadores sujeitos a uma interrupção forçada da sua atividade, muitos deles sem qualquer tipo de rendimento. É esta a marca da sazonalidade, resultante de uma opção centrada na monoatividade do turismo, da qual ressalta, para lá do afunilamento da atividade económica num só setor, num grave problema social que dá vida a esse rolo compressor dos baixos salários, dos contratos precários, do desemprego, para alimentar a concentração da riqueza nas mãos de uns poucos. O Algarve precisa de avançar na diversificação da sua atividade económica. No PCP, olhamos para esta região e para as suas imensas potencialidades turísticas, mas o aproveitamento destas condições excepcionais deve ser compatível com a dinamização do aparelho produtivo. Tal como o restante país, o Algarve possui
amplas possibilidades de dinamização das pescas, do marisqueiro, da agricultura, da floresta, da indústria transformadora e extrativa. A batalha pelo aumento da produção nacional é uma luta que merece e tem de ser travada. Produzir mais para importar menos, produzir mais para exportar mais, produzir mais para criar emprego, diminuir dependências, assegurar a soberania, pôr o país e esta região a avançar. A avançar porque também com o aumento do investimento público e com a melhoria dos serviços públicos. E se no investimento assistimos a uma tímida recuperação face ao desastre que representou o pacto de agressão do governo PSD-CDS, é preciso dizer que no essencial se continua a marcar passo. Veja-se o chamado Plano Nacional de Investimentos até 2030 que o governo apresentou recentemente. Lá ficamos a saber não apenas de algumas promessas, mas que cá estaremos para ver se concretizam, mas, sobretudo, do adiamento por mais de uma década de obras estruturantes para esta região. A requalificação da Estrada Nacional 125, que está atualmente parada, ao desenvolvimento da linha do Algarve com a sua plena eletrificação e ligação à Espanha, o reforço de investimento nos portos algarvios, cuja degradação é visível, a construção da ponte internacional entre Alcoutim e Sanlúcar, a construção de um novo Hospital Central do Algarve. Tudo isto, obras e infraestruturas fundamentais para o país, são, uma vez mais, pelas mãos do PS, adiadas para as calendas gregas, numa opção que não responde ao presente e pode comprometer o futuro. Mas podem estar certos que da parte do PCP cá estaremos para lembrar e exigir todos os dias que, em vez de se gastarem milhares de milhões de euros para pagar juros de uma dívida insustentável, parcerias público-privadas, apoio a negociatas da banca privada, que esses mesmos recursos devem ser canalizados para o investimento público e para o desenvolvimento do país. Sim, camaradas e amigos, este partido não desiste dos combates que tem de travar, por mais difíceis que estes possam ser. Foi por essa razão que ainda ontem levamos à votação pela 13ª vez, na Assembleia da República, a nossa proposta de eliminação das portagens na Via do Infante. Uma vez mais, assistimos à mesma convergência de sempre. PS, PSD e CDS chumbando a nossa proposta. Mas a garantia que aquilo que queremos deixar é que a votação que ontem teve lugar não pôs fim à luta contra as portagens. Mais cedo que tarde, essa infraestrutura que foi paga com dinheiros públicos terá de ser devolvida às populações do Algarve, pondo fim a um negócio escandaloso que enche as bolsas ao concessionário à custa desta região. Sim, os trabalhadores e as populações do Algarve podem contar com o PCP e a CDU no trabalho ímpar e qualificado, de contacto permanente e regular em torno dos seus problemas, anseios e aspirações. Temos muito trabalho pela frente, que reclama um PCP que não descura o reforço da sua organização, incluindo garantir o êxito da campanha nacional dos 5.000 contactos, nem a organização do espaço de participação de muitos democratas que intervêm no espaço unitário da CDU. Camaradas, as eleições de 2019 são de uma grande importância e impacto na evolução do futuro do país. São batalhas eleitorais que, tendo cada uma a sua especificidade, vão pesar no seu conjunto, com o reforço da CDU para fazer avançar o país. Vamos para as batalhas eleitorais num quadro diverso de outras eleições anteriores a 2015. Um quadro que encerra perigos, mas também potencialidades para a afirmação da CDU, pelo papel que o PCP e o PEV têm vindo a desempenhar na sociedade portuguesa a favor da recuperação de direitos e condições de vida dos trabalhadores e do povo, pela clara proposta alternativa à desastrosa política de direita de anos e anos de governação do PS, PSD e CDS. Mas também, e disso precisamos, de tornar evidente, pela experiência vivida nesta nova fase da vida política nacional, que destruiu velhos ardis que alimentavam o sistema instalado do rotativismo da alternância sem alternativa
entre PS e PSD e a muleta CDS, com a secundarização da eleição de deputados a favor de supostos primeiros-ministros ou empolados disputas de voltas à volta do partido mais votado. Sim, camaradas, quantos nós não ouvimos, e com certeza vocês também. Sim, gostamos de vocês, votaríamos em vocês, mas vocês não ganham, porque são eleições para primeiro-ministro. Ora, as eleições de 2015 provaram que isto era uma grande mentira, é um embuste. Não há eleições para primeiro-ministro, há eleições para deputados da República. Sim, camaradas, estas são batalhas importantes e todas elas vão somar com mais CDU para dar novos passos na alteração da correlação de forças na sociedade portuguesa e dar força e concretização de novos avanços nas condições de vida dos trabalhadores e do povo. Sim, quanto mais votos e mais deputados eleitos pela CDU nas eleições de 2019, mais força à luta pela concretização de uma política alternativa, a política patriótica de esquerda pela qual lutamos e Portugal precisa, mais força à necessidade de garantir um governo que a concretize e mais força à ideia da exigência de uma Europa dos trabalhadores e dos povos. Há pouco mais de 15 dias, demos o primeiro passo para a eleição para o Parlamento Europeu com a apresentação pública do nosso primeiro candidato de lista da CDU, o camarada João Ferreira, a primeira... A primeira das 3 batalhas eleitorais a realizar este ano 2019 e que precisamos agora de avançar na dinamização da nossa ação. Temos fortes razões para partir com confiança para esta primeira batalha. A confiança de quem pode apresentar um trabalho e uma intervenção de uma força à CDU que marca a diferença na defesa do interesse nacional e por um projeto alternativo para Portugal e para a Europa. Uma intervenção que se distingue das demais forças políticas no Parlamento Europeu, não apenas pelas opções políticas de fundo, pelos interesses que defendemos, mas também pelo que transporta consigo de anseios e aspirações dos trabalhadores e das populações e das necessidades do país. Isso está bem patente no valioso trabalho dos deputados da CDU, no seu empenhamento na procura de soluções, com propostas concretas para resolver problemas concretos, seja no domínio dos direitos laborais e sociais, em defesa do emprego, seja em defesa dos setores produtivos nacionais, dos serviços públicos, da exigência de programas de apoio para países vítimas da ingerência da agressão da Troika, como Portugal, de recusa das sanções contra povos e países, de apoio às populações das zonas percorridas pelos incêndios e tempestades e em muitos outros domínios. Um trabalho que nos permite convictamente afirmar que vale a pena votar na CDU. Mas se temos razões para encarar com confiança o combate eleitoral pelo trabalho realizado no Parlamento Europeu, a mesma confiança temos em resultado da nossa ação e iniciativa no país, nomeadamente nestes 3 anos do presente legislatura, que corresponde a uma nova fase da vida política nacional. Fomos não só a força que foi decisiva para conter o caminho do desastre nacional que estava em curso pelas mãos do governo PSD-CDS, como foram os partidos que integram a CDU, o PCP e o Partido dos Verdes, que nestes últimos 3 anos deram como a sua intervenção, a sua proposta, uma inquestionável contribuição para resolver problemas urgentes e inadiáveis, recuperar condições de vida e de trabalho, repor direitos e rendimentos do povo. Têm sido anos de intensa atividade do nosso partido no plano institucional e no plano da organização e ação de massas, visando a defesa, a reposição e conquista de direitos usurpados por anteriores governos do PS, PSD e CDS. 3 anos de intervenção e de lutas que têm sido determinantes para os avanços conseguidos. É longa a lista de avanços. Reposição de salários e de feriados, aumentos de reformas e de pensões, abonos de família e pré-natal, reforço do apoio às pessoas com deficiência e aos desempregados. Valorizaram-se as longas carreiras contributivas. Na administração pública foram repostas as 35 horas e o direito à progressão nas carreiras. Garantiu-se a generalização da gratuitidade dos manuais escolares. Foi reposto um direito e ao pagamento
Conquista de Abril, diga-se, por inteiro do subsídio de Natal que foi recuperado. Reforçou-se a ação social escolar, a contratação de funcionários nas escolas, reduziram-se as propinas, bem como as taxas moderadoras na saúde e os custos com medicamentos. Alargou-se a contratação de médicos e enfermeiros. Deu-se um passo na redução dos impostos sobre rendimentos do trabalho e nos mais baixos rendimentos, nos preços do transporte e energia. Reduziu-se e eliminou-se o pagamento especial por conta que pesava sobre as micro, pequenas e médias empresas e reduziu-se o IVA da restauração. Garantiu-se o apoio à agricultura familiar, a redução dos custos com combustíveis para agricultores e pescadores, entre muitos outros. Um vasto conjunto de medidas que foram determinantes para dinamizar o mercado interno e fazer crescer a economia e o emprego. E se não se foi mais longe, é porque permanecem fortes constrangimentos e paralisantes contradições que impedem a resposta aos problemas resultantes das opções do PS e do seu governo minoritário de submissão ao grande capital, à União Europeia e aos critérios constrangedores do euro. É porque a CDU não tem ainda a força necessária para afirmar uma verdadeira alternativa. Mas é uma evidência que todas estas medidas, conquistas e avanços não existiriam se não fosse a iniciativa, a proposta do PCP, mas também do PEV, isto é, das forças da CDU. Avanços que foram alcançados por essa razão simples e objetiva, que foi a de um governo minoritário do PS não ter as mãos completamente livres para impor a sua vontade. Leiam o programa do PS. Leiam o programa do governo. Está lá muita omissão em muitas coisas que só foram alcançadas porque a CDU estava lá para lutar por elas. O que se avançou, é bom que os trabalhadores e o povo tenham disso consciência. Foi porque o PS não tinha votos para sozinho impor a política de sempre. Ao longo de 4 décadas fez sozinho com PSD e CDS. Sim, camaradas. Nós vamos para estas eleições com confiança, mesmo sabendo que vamos travar esta batalha com recursos profundamente desiguais. Vamos de cara levantada porque tudo o que fizemos para servir os trabalhadores, o nosso povo e o país. E não serão as previsíveis campanhas explorando acontecimentos internacionais ou as campanhas internas, como já começaram, de manipulação, mentira e difamação, com aquelas que têm sido alvo do PCP, que nos intimidarão ou condicionarão. De facto, há muito que não se assistia a uma campanha de difamação, mentira e calúnia, como a que foi lançada nos últimos tempos contra o partido. Ao contrário do que julgam, não é sinal de força, mas sim de fraqueza que eles ostentam. Fraqueza de quem, por intervenção decisiva do PCP, viu os seus objetivos e projetos reacionários interrompidos. Sim, camaradas, nestes 1000 dias que passaram desde as eleições de 2015, estava tudo planificado, estava tudo programado. Revisão da Constituição, alteração das leis eleitorais, mais um corte brutal na segurança social, mais medidas de privatização. Tinham isto tudo em carteira. Parecia tudo fácil. Têm o poder económico. Encharcaram os meios de comunicação social com os seus seguidores e defensores. Estava tudo planificado. Acabaram por se enganar devido à luta dos trabalhadores e do povo e à intervenção do Partido Comunista Português. Por isso, quando nós reagimos a esta campanha com sentido de indignação, naturalmente, camaradas, reagimos assim, porque quem não se sente não é filho de boa gente, como diz o nosso povo. Mas depois, com serenidade, eu diria quase serenidade revolucionária, nós pensemos lá, camaradas, o que é que queríamos? Que eles fizessem favores ao PCP, que deixassem incólume o PCP, que não atacassem o PCP. Não podia ser, camaradas. Eles têm um rancor e um ódio de classe que querem, com certeza, fazer-nos vergar. Desiludam-se. O que tais setores pretendem, com tais campanhas e calúnias.
é branquear o poder político que lhe serviu os seus interesses durante tantos anos. O que certos setores dos grandes interesses económicos não se conformam e não aceitam e não nos perdoam é o determinante papel do PCP na defesa, reposição e conquista de direitos e rendimentos e, consequentemente, travagem do seu projeto de intensificação da exploração dos trabalhadores e do povo. O que está por detrás de cada calúnia lançada, de cada mentira difundida, de cada difamação propagada, é a tentativa de fazer esquecer esses avanços a favor dos trabalhadores e do povo. É a tentativa de iludir a imperiosa necessidade de ruptura com a política direita que o PCP inscreve com liminar clareza. É a tentativa de silenciar a política alternativa que o PCP apresenta ao país capaz de dar resposta aos problemas nacionais. O que certos setores temem e querem acautelar com a intriga e a calúnia é dificultar e inviabilizar a possibilidade do reforço do PCP e do seu papel, impedindo a construção de uma verdadeira alternativa para servir o povo e o país. Responderemos como sempre o fizemos, não nos deixando intimidar, reagindo com confiança e determinação, reafirmando as nossas propostas, o nosso projeto, o nosso ideal, a nossa natureza de classe do partido. Com a coragem de homens e mulheres livres, buscando sempre nos trabalhadores e no povo o apoio e a força que move a nossa ação e objetivos. A provocação, a calúnia, o insulto gratuito estão condenados ao fracasso e aos seus projetos reacionários não passarão. Aliás, camaradas, um partido com quase 100 anos de vida, quantas vezes, particularmente no período da ditadura fascista, era confrontado não só com perseguições, tortura e morte, era também com calúnias, com esquemas em que um comunista identificado nunca mais poderia encontrar trabalho na administração pública. Parece que alguns têm saudades desse tempo e estão a tentar impedir que os comunistas tenham o direito ao trabalho como qualquer cidadão. Camaradas e amigos, sabemos quanto importantes são para a vida dos portugueses e quanto valorizamos cada uma das conquistas e avanços conseguidos. Mas não bastam respostas parciais. A situação do país e a gravidade dos problemas exige uma resposta global assente numa verdadeira política alternativa, patriótica e de esquerda. Temos afirmado que a solução para os problemas acumulados por anos de política direita não encontra, nem encontrará respostas no PS, nem no PSD e no CDS, principais responsáveis pela situação do país. E se a prova está no seu passado, o que vemos hoje mais o confirma. Do PSD e do CDS, o que os portugueses podem esperar é o regresso, sem olhar a meios, do retrocesso social e económico, a liquidação de direitos, o saque de salários e rendimentos. Vejam como falam com desprezo das medidas tomadas a favor das condições de vida do povo e despoderadamente afirmam que os problemas que existem em alguns setores são resultado não da sua política de cortes, nomeadamente do seu último governo, mas de se ter seguido uma política de reposição de rendimentos e direitos. Chegam a dizer, como faz o cabeça de lista do PSD, que esta semana foi apresentado ao Parlamento Europeu, que não há dinheiro para a saúde porque deram 10 euros aos reformados. Não deram só 10. Nestes últimos anos, somados foram 30 euros mensais e ainda estamos longe de fazer a justiça que se impunha para valorizar as reformas e repor o poder de compra. E já agora queremos dizer-lhe que o PCP tem muito orgulho por ter tomado a dianteira iniciativa de propor nestes últimos 3 anos, cada um desses aumentos extraordinários. Podem, o senhor candidato, falar de barriga cheia, mas os reformados não esquecem a força que esteve do seu lado pela valorização das pensões e da reforma. Mas do PSD e CDS, só há a esperar retrocesso social e económico da parte do PS. O que se sabe poder contar é com as mesmas opções que têm pedido resposta plena aos problemas nacionais. Incapaz de romper com a política que hipoteca o futuro do país, ao PS resta-lhe, como fazem os seus principais responsáveis, justificar a eternização das políticas dominantes da União Europeia, que têm tomado como suas, e que estão na origem dos graves problemas que estão criados em Portugal e na Europa.
Não será com falsas soluções do passado que se resolverão os problemas do nosso país. Portugal precisa de um governo e de uma política que enfrente sem hesitações os condicionamentos da União Europeia e o seu instrumento de usurpação de soberania. Sim, camaradas, temos soluções para o país. Temos soluções para o Algarve. A defesa e a afirmação da soberania nacional. A valorização do trabalho e dos trabalhadores com mais salários, pensões e horários dignos. Combate à precariedade, melhores condições de trabalho, revogação das normas gravosas da legislação laboral. A promoção da produção nacional. O controle público dos setores estratégicos. A valorização dos serviços públicos e das funções sociais do Estado. O acesso de todos à justiça. O combate à corrupção, à taxação do grande capital. Está nas mãos dos trabalhadores e do povo português abrir caminho para concretizar o Portugal a que temos direito, dando mais força à CDU. Está nas vossas mãos, está nas nossas mãos, na nossa ação coletiva e individual, construir uma intensa corrente de mobilização para o voto na CDU. O voto numa mais justa distribuição da riqueza, que não se resigna perante as injustiças e desigualdades. O voto que aposta nas potencialidades e riquezas nacionais e as defende para garantir o desenvolvimento, o progresso, a melhoria das condições de vida dos portugueses. Esse voto, o voto na CDU, que é a marca da diferença que perdura para além das eleições. Um voto de gente séria, identificada com os interesses dos trabalhadores e do povo. O voto que pesa verdadeiramente para dar força a uma alternativa política patriótica e de esquerda. É possível levar a luta mais longe. É possível alcançar conquistas e abrir caminhos de progresso e de esperança, dando mais força à CDU. A vida mostrou e mostra que este partido é mais preciso do que nunca aos trabalhadores, aos que menos têm e menos podem, àqueles que são explorados e maltratados todos os dias. Nós aqui estamos para assumir todas as responsabilidades como força portadora de uma política alternativa política, parte integrante de uma democracia avançada, força agregadora dos democratas e patriotas, força dinamizadora do esclarecimento e da luta, força da ação, esperança e confiança. Sim, confiança, camaradas e amigos. Muitos desses direitos, dessas conquistas, ainda que insuficientes, limitadas, muitas delas eram muitos aqueles que diziam que estavam perdidos para todo o sempre. Estivemos ontem em Alvestrel, uma sessão pública, que não passou na televisão, como costume, mas onde claramente os mineiros festejavam a grande conquista de se poderem reformar antecipadamente, tendo em conta a violência do trabalho que realizam. Há quantos anos aqueles mineiros não andavam na luta por este objetivo? Fazendo greve, lutando, protestando e sempre a receber resposta negativa dos sucessivos governos. Mas teimaram, insistiram, não desistiram e com a contribuição do PCP, hoje conquistaram esse direito. É assim, camarada. É assim o caminho. É por aqui que vamos, com confiança, sim, não uma confiança subjetiva, de ficar, portanto, encantado com os nossos próprios sonhos. Não, agindo, intervindo, lutando, nós conseguiremos uma vida melhor para quem trabalha, uma vida melhor para o povo português, uma vida melhor para Portugal. Viva a CDU! Viva o PCP!